dia. Bom dia a todos. Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 15 de setembro de 2017. Estamos chegando ao final do inverno. Mais um dia quente, seco, perigosamente seco. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Tem que ser um pouco mais para fora. Terminando a semana aí, é uma semana relativamente agitada. Hoje nós teremos um processo de algumas negociações, algumas observações básicas para a resolução de um assunto sério na empresa. Mas num todo, tudo tranquilo. Hoje eu tenho agendado um almoço com os meus irmãos. Vamos ver se a gente consegue. Por conta desse meu dia agitado, eu vou fazer o possível aí para remanejar os horários e não perder nada, né? Mas olha só, quem diria que em setembro eu estaria indo para o trabalho de tão calor sem jaqueta, né? Não preparei assunto, mas dá para falar sobre alguma coisa. Ontem, numa conversa com uma pessoa muito querida e muito simples também, mas muito pessoa do bem, né? Surgiu esse assunto de novo. A gente estava vendo o Jornal da Gazeta e estava na casa de uma parente e surgiu o assunto, até uma entrevista do apresentador com uma psicóloga, terapeuta, enfim, explicando todo o trauma que é gerado. Eu vou entrar de novo num assunto sexual, mas enfim, né? Todo o trauma que é gerado, que é impulsionado na mulher, na pessoa que é vítima do abuso sexual. E no meio dessa conversa, a pessoa que estava assistindo comigo vira e fala assim: mas tem uma também, né, Marco? Isso aí é complicado, viu? Isso sempre existiu. Eu já fico preocupado quando eu ouço isso, né? Isso sempre existiu, então, pelo fato de sempre existir, não tem problema. Sempre existiu. Bom, deixa pra lá. Vamos continuar. Eu ia falar uma merda grande ligada à religião, então não vou falar não. Olha a poluição, cara, tá sumindo a paisagem de tanta poluição, do ar cinza, né? A gente não nota. E as previsões aí não são nada acalentadoras para as próximas semanas. Eu vi a previsão até o sábado da outra semana. Tem nada. Até a menor previsão de um pingo d'água caído do céu. E no Rio Grande do Sul tá chovendo pra caramba. Mas há um bloqueio aqui que não deixa essa instabilidade do sul chegar aqui. Mas vamos lá. E beleza, ligou o alerta, mas estou ouvindo, né? Aí de repente vira e fala assim: tem muita mulher sem vergonha também.
Não, tem, Augusto, tem. As pessoas são assim, né? Por quê? Tipo assim, eu tava já algumas vezes, não foi uma vez só não. Tô sentado, sim, no banco do lado, não do lado da janela, no banco do lado do corredor. E mulher já veio aqui encaixar no meu ombro assim, né? Fica mexendo e tal. Aí eu fiz assim, meu amigo, você tem razão. Você tem razão do fato. Agora, a minha pergunta é, você se sentiu constrangido? Ou você gostou e deixou? Porque para o homem esse sentido é completamente inverso. É completamente inverso. O homem tem um comportamento diferente da mulher. E como você está contando para mim, esse tipo de acontecimento não te deixou constrangido, não abusou da sua... Porque se o fizesse, você teria todo o direito de procurar os seus direitos na hora, do mesmo jeito. Exigir dessa pessoa o comportamento correto. A questão, Augusto, é a definição das coisas. A questão é a definição das coisas. Abuso sexual é uma coisa que é um ato sexual, um ato de característica sexual abusivo. Por que é abusivo? Porque um dos lados não concorda. Porque um dos lados é constrangido, é forçado. E normalmente é a mulher, porque ela tem menos chances de se defender. Tá? Porque a gente com esse discurso, meu amigo, a gente pode ter que tomar muito cuidado, porque a gente pode abrir para discursos mais perigosos do que esse. Como, por exemplo, tem muita mulher sem vergonha. Tem umas meninas que se vestem com umas saias que, pelo amor... Então, você entendeu o que eu estou falando? A gente, assim, é meu papel e eu não posso ficar quieto quando uma pessoa que eu gosto, principalmente, está fazendo esse tipo de ligação perigosa, porque isso se chama simplificação. Isso é simplificação. E isso é muito perigoso, muito perigoso. É fácil, muito fácil para o homem falar. Quem é o cara que vai levantar numa situação dessas que ele me colocou de exemplo? Socorro, tá me abusando. Ele vai ser escarnecido? Desculpa, se ele estiver se sentindo constrangido com isso, ele tem a obrigação de corrigir essa situação, de denunciar, de fazer o que for preciso, como as meninas estão fazendo. Porque o ponto de partida dele, onde ele queria chegar, na verdade, era de que muita menina está aproveitando o holofote. E é possível que esteja, mas o cara está fazendo ou não está fazendo alguma coisa? Tem que se tomar muito cuidado, muito cuidado. É claro que num ônibus cheio, num trem cheio, numa condução cheia, o contato físico é inevitável, inevitável. A questão é se aproveitar dessa situação e impor uma atitude sexual a alguém que não quer. Não é permitido por lei, mesmo que queira, não é permitido por lei fazer sexo em público. Não é permitido. Então, antes de qualquer outra coisa, tem que se seguir um conceito básico para poder resolver a questão. Agora, um homem falar que, porque se percebeu que ele não falou para mim que ele já foi abusado sexualmente. Ele falou que uma outra mulher encaixou aqui o órgão sexual dela no ombro dele e, enfim, praticou alguma coisa aí, ou não. A questão é
Quanto tempo foi, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu preciso levantar a lebre, mostrar, falar, ó, você está mostrando um pedaço de uma das orelhas, eu tô te mostrando o bicho inteiro. Cuidado, tá? Cuidado, porque isso parte para o mesmo princípio do cara que não liga se ele é paquerado, se ele é mexido, se mexem com ele, se for uma menininha, bacaninha, bonitinha, tranquilinha, ele até se sente lisonjeado, mesmo que ele não vá fazer nada, enfim, é um cara comprometido, é um cara fiel, enfim, eu não tenho nada com isso, mesmo que ele não vá fazer nada, ele, opa, legal. Mas se ele for paquerado por uma mulher feia, no conceito básico e sem precisar aqui ficar me disfarçando no meu canal, para uma pessoa que não agrade ao padrão de beleza dele, ou pior ainda, um homem, ele vai se sentir ofendido, ele vai se sentir indignado, e vai ter reações realmente bem feias. Entendeu? Então assim, cuidado ao classificar esse tipo de coisa, tá? Você não precisa sorrir se você é heterossexual e foi paquerado por um cara, você não precisa sorrir pra ele, ir lá e dar um abraço nele e falar, olha, obrigado, viu? Você não precisa fazer isso. Você não precisa nem ficar imaginando o ato, tá? Você não precisa. Agora, você pode não fazer disso o seu degrau de pseudo, de discurso pseudo-moralista. Tá? É essa hipocrisia que me irrita. Esse cara tá olhando pra mim, vou dar porrada nele. Se fosse a mina que tá do lado dele, você ia dar porrada nela? Então, cara, vira pro lado, vai pra outro lugar. Deixa isso pra lá, é melhor. Temos uma ambulância. Vamos tentar então uma saída aqui que possa me ajudar. Consigo, cara, claro que eu consigo. Eu sempre consigo, com raríssimas exceções. Então não é sempre, né? Sempre com exceções não é sempre. Nunca com exceções não é nunca. Aliás, esses termos infinitos são extremamente perigosos e muitas vezes apenas figurativos, né? Agora, porra, eu tô aqui orgulhoso, cara. Dei uma aulinha rápida de cálculo e ação, né? Então, cara, é assim. Um homem, a questão é, não existe a má intenção? Existe, mas não use essa raridade, essa frequência muitíssimo, absurdamente menor dessa parte mais fraca se aproveitar da situação como um padrão. Não faça isso porque é injusto, é injusto. Não dá para ignorar e não dá para usar esse argumento falho para justificar nada, para atenuar a atitude covarde de um cara que quer, normalmente, na maioria dos casos, que quer impor ou que quer se aproveitar do corpo de uma mulher, sem o consentimento dela e em público. Ou seja, tudo errado. Contra a lei, contra costumes, contra a ética, contra tudo. A gente precisa urgentemente abrir a nossa cabeça. Esses fatores não rolam não, cara. Não rolam não. A gente vai levantando debates e vai crescendo um pouco com isso. Eu acho que por exemplo, essa exposição aí do Santander, ela abriu o olho de muita gente em relação a muita coisa. Eu só lamento mesmo dar moral ou razão para
grupos ou conceitos do naipe de Movimento Brasil Livre. Aí realmente eu me chateio com a mancada desse curador. Mas abriu o assunto, trouxe para a pessoa pensar. Eu tenho essa atitude, gente. Eu costumo, com um pouquinho de senso de justiça, com um pouquinho de forma de virou uma indústria, todo mundo passando e cada um indo pro seu farol, né? Olha isso. É complicado, cara. É complicado. É uma indústria que a gente efetivamente não sabe o que está alimentando. É só trabalho? Não sei. A minha preocupação é o argumento simples. A minha preocupação é levantar bandeiras que não tem como nos ajudar nem no presente e muito menos no futuro. Eu vi mais uma vez de uma pessoa que eu gosto, mas que pensa diferente de mim. Um estilinho. Olha que bonito esse. Também bem cuidadinho. Vamos ver. Eu quero aos poucos ir cuidando do meu, para deixar ele bonitinho também. Meu carro ele já é bonitinho, né? Eu gosto do estilo. Legal hein? Ô moça, você não anda e não sai da frente. E claro que eu esqueci completamente o que eu estava falando, mais uma vez. Vamos ver se eu retomo pra vir pra cá, né? Se eu reencontro, eu retorno um pouquinho pra poder chegar onde eu tava, né? Sim, lembrei. Pronto, lembrei. Uma pessoa que tá no meu Face, que eu gosto, uma pessoa honesta, de bons valores, mas que, como eu já falei, eu não tenho nada contra alguém que pense diferente de mim, mas no sentido de honestidade também, de alcance de alguma coisa boa. Eu posso não concordar com o método, como a forma que ele acha que é a solução, mas nós dois concordamos que precisa melhorar, que precisa estudar melhor, que precisa pensar melhor sobre o assunto. Isso ajuda muito. Escolhe a sua faixa, cara, porque ele fica ali pra dar aquele miguezinho, né? Nossa, que é isso que eu passei por cima. Voltemos. Então esse cara, ele colocou uma frase de efeito, assim, a lindíssima imagem da escultura La Pietà de Michelangelo. Colocou assim: Michelangelo não fez aos 23 anos de idade a Pietà para você, depois de um tempo, chamar um homem transando com uma cabra de arte. É uma clara manifestação em relação a essa exposição. E eu diria que, assim, num primeiro momento é assustador você ler uma frase assim, pura e simplesmente ignorar completamente o conceito de arte, o conceito de leitura das coisas. Quando se fala, porque a questão é a confusão de se falar arte
e pensar que ela deve efetivamente ter um único objetivo: ser bonita aos olhos de todas as pessoas. Claro que o artista tem a intenção de agradar a maior parte das pessoas quando ele expõe a sua arte. E eu concordo que La Pietà, ou esse conceito de arte, ele é universal e ele é infinito. Eu tenho certeza que o cara que pintou o cara transando com a cabra, ele também acha La Pietà uma obra magnífica. Tá? Isso é irrefutável. Mas isso é limitar o poder da arte, o direito da arte e o conceito da arte. Isso é limitar bastante. E já dá pra gente pensar nela. Você se ofende de falar que isso é arte. Eu compactuo com você uma coisa: não é bonito de ver. Eu não pagaria pra ver. Eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho a menor possibilidade de eu ter interesse em mostrar isso pro meu filho. Mas existe uma mensagem que está querendo ser passada aí. Ficar gritando com o Kim: ah, isso é zoofilia, ah, isso é zoofilia. Não, cara, isso é zoofilia. Só que isso é um tapa na cara das pessoas. Eu já falei sobre isso, agora eu abro então. O desejo não é crime. Embora possa ser um pouco nojento para uns ou para a maioria, possa ser anomalia para outras, mas o desejo em si, sabe, a pessoa pode ter um desvio comportamental. Desvio não quer dizer defeito, eu deixo isso muito claro, que ele quer transar com árvores. Deve até ter um nome para isso. É bem possível que tenha. Mas a existência do desejo secreto dentro do cara, ela tá lá. O artista, para esse caso que eu tô falando, deixa muito claro que ele tá apenas retratando desejos. Não dele, desejos humanos. E ponto, cara. E ponto. Isso vai estimular. Cara, se liga. Se liga, a gente vai continuar com isso de que as pessoas aprendem a ser assim ou assado para fatores muito mais complexos do que isso. O senso moral e ético das pessoas, esse sim é inserido pela sociedade, o resto não é. Comportamento sexual é uma coisa íntima. E algumas pessoas têm no comportamento sexual alguma coisa que é ética e moralmente incorreta, para ela mesma, ou para os outros, ou para a sociedade, ou para a lei. Mas é possível, e deixo muito claro, muitas pessoas têm. Como eu estava falando isso, embora seja abominável para mim a presença do desejo sexual de um adulto por crianças, ela existe e ela não configura o crime, porque o cara, primeiro, que ele não fala isso para as pessoas, segundo, que ele não pratica. E muitas das vezes ele sabe que aquilo é errado e ele trabalha para minimizar os riscos de cometer. Você me entendeu? Então, assim, vamos desmistificar o assunto. Vamos desmistificar o assunto. É fácil para alguém que tem esse problema ter que controlar isso? Não é, cara. Não é. E aí pra você é o que? É uma anomalia e tem que morrer? Cara, você já fez perversões, ou já pensou em perversões. E algumas delas você sabe, você é adulto, algumas delas você sabe que se você abrir isso pros outros, alguém vai olhar pra você e falar: ih, mano, isso é estranho, hein? Você entendeu? Então, assim, o crime é o ato. O crime é o ato.
cara que tem o desejo de fazer sexo com um animal irracional, ele tem uma coisa parecida. Como é que você vai ter o consentimento de um animal irracional? Não vai existir, né? Não vai existir. Não tem como medir isso. E é a mesma coisa. A prática, na minha opinião, é um abuso sexual. Se ele tem gravidade ou não, ninguém liga, né? Os pais da cabritinha não vão lá na delegacia da parte do fazendeiro, né? Então o que eu coloco é o seguinte, gente. Desmistifique. Desmistifique. Amigo, La Pietà é até uma covardia. Com uma enorme maioria de obras de arte do planeta inteiro, de toda a civilização humana de todos os tempos. La Pietà é uma escultura lindíssima em todos os aspectos. E olha que eu estou falando de alguma coisa que tem um forte caráter religioso. Agora, você sabia, por exemplo, então assim, ok. Então, para esse caso, você corretamente separa o artista da obra, né? Vai, filho, deixa eu esperar um pouco. Para esse caso, você separa o artista da obra. E aí eu pergunto para você, você sabia que os grandes gênios da arte, da Renascença, da Idade Média, como Michelangelo, por exemplo, sempre tiveram, primeiro, que eram homossexuais, segundo, que nenhum problema, segundo, que tinham sob sua tutela ajudantes adolescentes, às vezes até crianças, dos quais eles praticavam atos sexuais e que, independente de qualquer coisa, era visto, essa relação era vista com certa naturalidade pela sociedade da época. Você sabia disso? Porque é fácil ignorar o fato, é fácil deixar isso pra lá e não tem problema. É muito fácil, tá? Particularmente, eu sempre vou separar a obra do autor. É claro, se você falar pra mim exposição das pinturas de Hitler, eu não vou ter muito interesse. Mas, se eu for honesto comigo mesmo e olhar uma ou outra e falar, essa obra é bonita, o que, você é louco? Você tá homenageando, você tá gostando de alguma coisa que o Hitler fez? Cara, por incrível que pareça, hein? Um louco maníaco, perturbado, é capaz de coisas geniais, né? Então, assim, aquele passinho do Michael Jackson, onde ele pega na genitália dele e dá uma chuchada pra frente, assim, uma cutucada pra frente, foi imitado por crianças no mundo inteiro durante muito tempo, sem que ninguém achasse, ai, que coisa. Cara, desculpa, é estranho, é estranho, é sexualização. Então, cuidado, isso não tira o caráter artístico do grande bem que Michael Jackson fez pro mundo da arte. Agora, cuidado, eu tô misturando assuntos aqui para deixar tudo no mesmo balaio mesmo. Eu não gosto, eu realmente olho uma gravura, uma pintura onde um cara tá comendo uma cabra e falo, mano, ruim, feio, mau gosto, mas me gera sentimentos ruins. Você sabe se o artista não teve justamente essa intenção? Essa intenção? Chocar mesmo, colocar para as pessoas o seguinte: o ser humano é capaz de desejos que nos assustam. É sim. E você nega que exista? Então a intenção do artista foi atingida. Eu posso não gostar visualmente do que eu vi, mas ele teve justamente essa intenção. Não só que eu não gostasse, mas que eu abominasse aquilo, ou que eu pensasse sobre aquilo, na menor das hipóteses.
Tá? Então cuidado, é assim, esse tipo de manifestação de colocar uma pietá, de colocar aquela gravura da capela, aquelas gravuras da Capela Sistina, ou as obras do Aleijadinho, ou várias e várias outras coisas, né? No mesmo balaio, para usar isso como um artifício contra uma manifestação artística que você não concorda. E claro que, e deixo muito claro, isso é mais forte ainda para mim. Você tem todo o direito de se manifestar contra uma gravura desse sentido. Tem todo o direito. Mas cuidado, meu medo é sempre a simplificação do assunto. A tentar levar alguma coisa para um sentido óbvio que nem sempre vai caracterizar a justiça. Tá? Então assim, não vamos cercear o direito de mostrarem as suas artes. Se elas forem feias, se a sociedade não estiver preparada para vê-las, não vai vingar. Não vai vingar, gente. Não vai. Parem de pensar que anomalias sexuais são incutidas na cabeça das pessoas, são incentivadas. Ou que anomalias no seu conceito. Isso fica mais claro de se entender. Porque tem idiota que considera a homossexualidade anomalia. E ainda para ajudar, considera que isso é incentivo. Quantos e quantos conservadores idiotas que são contra casais homossexuais adotarem crianças por dizer que elas irão se tornar homossexuais. Se isso fosse um problema, o argumento já quebrava logo aí. Mas eu ajudo a jogar água nesse fogo. Os homossexuais que você conhece são filhos de casais heterossexuais ou homossexuais? Calou a boca? Pronto. Você vai continuar propagando a imbecilidade? Você pode fazer, mas não faça isso perto de mim, porque eu vou tentar te mostrar algumas coisas. Tentar. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, mas aqui no meu canalzinho, aí eu vou falar. Aí eu tenho realmente o direito de exercer essa defesa de, no mínimo, o que eu penso ser uma coerência. Tá bom, gente? Uma ótima sexta-feira a todos. Tudo de bom.